pote está aqui completamente higienizado. Vamos aqui, e esterilizado. Vou colocar então o alecrim perfumadíssimo. Vou colocar aqui no fundo. E agora vou adicionar açúcar. O açúcar, ele é super importante, principalmente se o seu ingrediente principal for pobre em frutose. Mas, no caso, você adicionando mais açúcar, que foi o que eu aprendi com o tempo, você protege mais o seu vinagre, porque com isso você vai fortalecer mais e depois vão aparecer mais mães. Depois que eu aumentei a quantidade de açúcar, os meus vinagres começaram a produzir mães lindas. E no caso, você adicionando açúcar, as leveduras vão transformá-lo em álcool e depois as bactérias vão transformar esse álcool em ácido acético. Eu normalmente uso açúcar impalpável. Só que quando eu fui pegar, não tinha. E como eu usei o liquidificador e ele está molhado, eu não pude fazer. Então eu vou usar o açúcar cristal mesmo. Você pode usar qualquer tipo de açúcar. Se você escolher o açúcar mascavo, pode ser que ele mude a cor do seu vinagre. Então eu tenho 100 gramas aqui de açúcar cristal. E agora precisamos colocar água. A água não pode ser clorada, porque senão você impede que as bactérias se multipliquem. Eu tenho aqui 1 litro de água. E com uma colher de plástico eu vou misturar. Eu sempre recomendo ou colher de plástico, ou de silicone, ou madeira. Porque se você usar algum utensílio que seja metalizado, pode ser que ocorra alguma oxidação. Vamos misturar para ver se eu consigo dissolver esse açúcar, que no caso, se eu estivesse usando o açúcar impalpável, era muito mais rápido. Empurre bem todos os pedacinhos, as folhinhas, os galinhos, para que fiquem submersos. Eu agora poderia já aproveitar e dar como finalizado o meu vinagre, quer dizer, o meu vinagre, a minha preparação. Só que eu, hoje em dia, tenho mães que são colônias de bactérias que, além de acelerar o processo, porque nós aqui em Portugal estamos na primavera, mas parece que o inverno não está querendo ir embora. Os meus probióticos estão demorando muito e os vinagres que eu tenho feito também, porque está bem frio. Porque normalmente a temperatura ideal, não só para probióticos como para vinagre, é por volta de 18 a 20 graus. Isso não quer dizer que se tiver uma temperatura mais alta não vai fazer, como se tiver uma temperatura mais baixa também não. Só que vai demorar mais tempo. No caso dos vinagres, se a temperatura estiver bem quentinha, principalmente no Brasil, se estiver acima de 20 graus, com 15 dias mais ou menos, o vinagre está pronto. Se não, se tiver uma temperatura mais baixa, pode ser que chegue até a 1 mês. Se você tiver a condição de adicionar mães nos seus vinagres, elas impedem que outras bactérias venham se intrometer na sua preparação. Mas não se preocupe, se você não tiver e seguir todas as boas práticas de higiene, o seu vinagre vai ficar pronto e quem sabe você pode até ganhar uma mãe. Eu sempre mantenho as mães aqui nesse pote também, que ele foi higienizado e esterilizado. Conforme os vinagres ficam prontos, eu coo, pego a mãe, dou uma lavadinha com delicadeza embaixo da água corrente e coloco no meu pote. Coloco então um pouco de vinagre e um pouco de vinho branco, que aí no caso você utilizando o vinagre ou uma bebida alcoólica, que não precisa ser vinho, você vai alimentar a colônia de bactérias. Então vou pegar aqui essa mãe, estou usando a pinça com a pontinha de silicone. Vou colocar aqui, ó, tem uma outrazinha também. Vou pegar mais uma, só para
dar uma admitida. Esse pote eu sempre coloco um pano de prato por cima para evitar que caia sujeira ou até bichinho de fruta. Venho aqui e prendo com um elástico. E é isso que eu faço também com os vinagres, que nós estamos mexendo com bactérias aeróbicas e se eu colocar a tampa, não vai ter oxigênio e não vai ser uma boa. Então, a gente sempre usa um pano de prato limpo. Só que as bactérias também gostam de ficar no escurinho. Eu usei esse papel alumínio para o vinagre de vinho branco, que é ótimo para a limpeza. E esse aqui também vai ficar muito bom por causa até do perfume do alecrim. Você prende aqui direitinho e com um pano de prato bem limpinho, você prende aqui tudo. Eu vou deixar o meu vinagre ou a minha mistura num lugar protegido e de 2 em 2 dias eu vou tirar o pano e com a minha colher vou dar uma mexida para evitar que os pedacinhos que estiverem boiando não venham a mofar. Isso é uma dica que eu sempre dou, para você saber quando o seu vinagre vai estar pronto, como também no caso dos probióticos. Prove e sinta o perfume que ele vai estar exalando. Você assim, provando, você vai saber se o seu vinagre está no ponto ou não. Mas quando o meu estiver no ponto, eu volto e mostro para vocês. Após 15 dias, aqui nessa primavera fria, aqui está o meu vinagre de alecrim. Eu botei bem assim na frente para vocês verem a mãe que eu adicionei, aliás, as mães, né, que estão aqui. E aqui em cima, uma mãezinha muito lindinha, olha só. O que eu vou fazer agora? Eu vou coar aqui, vou envasar, colocar numa garrafa escura com tampa, vou pegar as mães, vou lavá-las delicadamente na torneira, embaixo da torneira e, olha só, vou colocar aqui nesse meu pote de mães que cada vez enche mais.